Olá, o Fazendo X de hoje volta com dicas de artesanato. Já que o Natal está quase aí, a gente já vai levar para vocês sugestões para o Natal. Nós voltamos a visitar o ateliê da Larissa Fucchi aqui no Maluche, bem pertinho, em frente à pracinha do Maluche. O telefone dela já vou avisar, tá por aí, se não estiver ainda, daqui a pouquinho aparece. Porque como o Natal tá chegando, nada melhor do que levar para você, se tá aí que gosta de artesanato, uma sugestão de Natal. Não é isso, Larissa? Tudo bem, Larissa? Certo. De novo bem, no Fazendo Letícia? X. Bem-vinda. Novamente, né? A Larissa um tempo atrás já nos trouxe algo sobre scrap. E agora nessa caixa também tem scrap? Isso, também vamos trabalhar uma caixa com scrap decor. Agora com o tema Natal. Essa técnica aqui de colar o papel já é diferente daquela que nós apresentamos outra vez. Exato. Nessa nós vamos utilizar a cola branca para esse primeira etapa aqui da tampa, E né? a parte de baixo então é pintado com tinta PVA normal, né? Os carimbos. Exato. Então, fala pra gente, Larissa, o que nós vamos precisar primeiramente de material para essa peça. Aqui, ó, ela tá mostrando pra gente uma caixa que é porta-lenço, né? Isso, descartável. É um porta-caixinha de lenços que você pode agora, aproveitando a época que a casa está toda bonita, enfeitada, você pode deixar no lavabo para um carinho a mais para os seus convidados, né? Ou também pode fazer para presentear. Quem é que não vai gostar de ganhar uma caixinha assim caprichosa agora para a época do Natal? Trabalhamos no estilo também vintage, que eu adoro, e que combina também com qualquer ambiente, qualquer espaço, ele vai ficar legal. Tá certo. E a partir daqui, desse modelo e das ideias que, né, do que nós vamos conversar aqui hoje, de todo esse material, você vai criando outras caixas, maiores, menores. Nós temos uma aqui, depois a gente também vai estar mostrando. Ideias não vão faltar, né? Exato. Não precisa necessariamente ser sobre o tema Natal, você pode também criar outras caixas que vão servir até para o Natal, mas só para embalagem que a pessoa pode utilizar em toda a época do ano, né? Então vamos lá, começamos por onde, Larissa? Certo, pelo material. Primeiro que nós vamos precisar, claro, a caixinha, né, para porta-lenço, em MDF, papéis com o tema Natal, né, papéis que te agradem. Lembrando que, dependendo do papel que você escolher, você vai trabalhar também as cores e o estilo da caixa. Né? Para essa caixinha, então, nós escolhemos um papel num estilo mais envelhecido, né, que fica, como eu disse, também muito bonita, e você pode optar por trabalhar também com uma cor mais envelhecida na caixa. Tá? Os papéis, a caixinha, a tinta que combine com o papel, alguns adereços, né, que você vai colocar. Dá uma procurada, a gente tem tanta coisa de Natal em casa, de repente lá naquela caixinha você vai achar. Inclusive, Lê, fica muito legal você utilizar nos trabalhos de scrap decor do Natal, cartões antigos, né, postais que você recebeu sobre o ano, que ficam maravilhosos. E daí também aviamentos, o nosso material básico que vimos outro dia, as fitas, carimbeiras, pérolas, detalhezinhos para enfeitar. Então são uma diferença do que a gente fez no anterior, é que nós vamos utilizar hoje carimbos, então referente ao tema Natal. Que também a gente consegue comprar aqui facilmente, né, na cidade, todo esse material. E o que a Larissa falou, vai lá para o seu espaço, abre uma caixa de Natal, vê o que tem, se tem uma fita. Esse material que não é caro, tá, gente? Esse material que é fácil de encontrar, não é caro, vai ficar uma peça bem bonita. Substitua se você não está achando uma coisa ou achou que o strass é um pouco caro, que o Transilien. Vai da sua criatividade, do seu bolso e do seu objetivo. Quero fazer para vender, sempre lembrando, né? Artesanato, um bom acabamento. O acabamento é o primordial, fundamental. Então, divirta-se conosco, porque eu já estou aqui feliz da vida com essa aula de artesanato. Vamos lá, Larissa. Vamos. Então, nós vamos primeiramente iniciar a nossa pintura, certo? Antes de trabalhar com qualquer outra peça, termina a pintura, para que não misture com os materiais depois e não tenha o perigo de a gente estragar algum outro material. Para pintar, o que nós temos aqui, então? Nós temos essa tinta vermelha, que eu misturei, era um vermelho vivo, eu coloquei um pouquinho de marrom e já diluí o suficiente para passar na peça. Nessa pintura, para ter esse aspecto desgastado, nós não vamos trabalhar com um fundo preparador, não vamos trabalhar
com a tinta bem coberta, nós precisamos apenas de 2 demãos da tinta, não muito diluída, ela fica cremosa, e vou passar normalmente na peça. Certo? Vou pintar num sentido só, cobrindo a peça toda. Reparem que a peça ela tem algumas imperfeições, algumas partezinhas até meio solta da madeira. Nós não vamos lixar isso, porque depois no acabamento essas imperfeições é que vão dar o detalhe especial da peça. Larissa, e os cursos continuam? Criança? Das crianças para os adultos? Isso. Assim, nós temos, o que temos vagas, o que a gente está trabalhando bastante são as oficinas, né? Que são apenas alguns dias determinados e com temas determinados. Tipo, já tem uma peça de, sei lá, mostruário, vamos dizer assim, a aluna já sabe que vem aprender aquela peça. Exato. Diferente de quem faz curso há anos com a Larissa. Exato. E, inclusive temos também um projeto para fazermos aulas livres, né? Onde mais direcionado ao scrap decor, scrapbooking, onde a aluna vem fazer essas aulas, ela liga, agenda essa aula e ela pode fazer a peça que ela quiser dentro desse horário, Desse horário. Então, só entrar em contato. O telefone da Larissa está passando aí, você que está em casa acompanhando Fazendo X, programa que você acompanha todos os dias ou pelo Canal X ou tvcanalx.com. E a gente procura sempre levar para você dica. Hoje, novamente, dica de artesanato, já que o Natal está chegando. É uma boa opção para você fazer para presentear, para ganhar um dinheiro, né? Se você não quer começar em casa sozinho, achando que não vai dar conta do recado, liga para a Larissa, inscreva-se aqui, reserve seu horário e venha fazer aulas aqui com a Larissa. Bem, aqui você vai terminar toda a peça, passar a primeira demão, secou, passa a segunda demão. Então não usa lixa. Aquilo que a gente sempre pede para o aluno caprichar, nessa não precisa passar lixa. Exato. Aqui vai, como dizem as minhas alunas, tudo contra o que eu acabo ensinando. Porque como a técnica é diferenciada, você não tem que fazer a preparação da peça, ela não tem que ficar lisinha, ela não tem que ter aquele acabamento acetinado de uma peça convencional. Nós queremos justamente o desgaste dessa peça, então ela não pode estar preparada, certo? Terminando essa etapa, eu trouxe já uma pecinha com as 2 demãos passadas. Vocês podem observar que ele não fica aquela pintura bonita, com aquele acabamento lisinho. Nós queremos justamente isso, porque nós queremos que dê aquela imperfeição, aquele envelhecimento em determinadas partes. O que nós vamos fazer? Nesse momento, então, nós vamos pegar a lixa 280, uma lixa d'água, e eu vou desgastar a peça. Larissa, eu vou passar só em algumas partes para fazer esse desgaste? Não, nós vamos passar em toda a peça, porque ela tem, mesmo sendo rústica, sendo um acabamento de envelhecimento, ela tem que estar lisinha ao toque ao final da técnica. Então vamos lá, seguindo sempre uma direção. Enquanto a Larissa está lixando para dar esse efeito de envelhecido, é bom lembrar que o que as alunas dela falaram é verdade. Quando a gente pinta uma peça de MDF, a base, que é o começo, já tem que estar bem feito. Então aí que já deve entrar uma lixa d'água fininha para tirar essas imperfeições, porque senão lá no final, por mais bonita que esteja a peça, você vai pegar a peça e tal, vai sentir que não foi lixado ou que não foi pintado dentro, né? As peças da Larissa eu já andei espiando, tudo pintado dentro, embaixo, tudo bonitinho. Então são esses detalhes que fazem com que o artesanato fique bonito, com que as pessoas também deem valor ao artesanato, principalmente quando ele é bem feito, é mais valorizado. E também pode ter um preço interessante. Então essa história da lixa, como se agora, depois da peça lixada, a gente passasse mais uma demão de tinta. Se fôssemos fazer a pintura tradicional. Seria... Exatamente. Então, assim, é até bom lembrar, né, Lê, que não existe a técnica do outro profissional é melhor. Existem técnicas diferenciadas. Existem, claro, como em todo campo, bons profissionais, alguns nem tanto, às vezes que esquecem um pouquinho do capricho, mas a questão de diferenças podem ser devido às técnicas utilizadas. Então não é porque sempre a gente vai passar aquele fundo preparador, nós sempre vamos ou nunca vamos utilizá-lo, né? Tudo você tem que observar a técnica que vai estar sendo utilizada.
Na frente a mesma coisa. Lembrando que essa parte tem que ser muito bem passada para não ficar... Que é onde foi cortado, né? É, onde foi cortado e até para a gente poder aproveitar esse desenho irregular para que ele fique bonito dentro, senão fica sempre um detalhe. Lembrando que é uma caixinha, um porta-lenço, mas você pode... A mesma técnica que a Larissa vai ensinar, você pode colocar em qualquer caixa, as caixas de lâmina redondas, que são bem bonitas para dar de presente. São maravilhosas, ficam. Aí coloca doce de Natal, chocolate, são sugestões que a gente está querendo levar para você, já que o Natal está aí. É, e tem uma infinidade de papéis, né? Quando você começa a conhecer os papéis que você começa a ver, você... percebe que dá para fazer tanta coisa linda. E como a gente já falou, a outra vez que a Larissa participou do Fazendo X, todo esse material do scrap, ele é bem fácil já de encontrar na nossa cidade. Os carimbos, as tintas, esse material aqui, né, que é o recorte, os detalhezinhos a laser, que não se encontrava até tempo atrás. As lojas já estão oferecendo aqui. É um trabalho bonito, é uma peça bonita que dá todo um toque especial. Até eu queria comentar uma coisinha que eu tenho o hábito de fazer, que seria pintar a parte de cima. Quando você cola o papel não tem necessidade. Sim. Porque como você vai colar, você não precisa pintar. Eu gosto porque daí eu tenho certeza que todos os cantinhos vão ficar bem coladinhos, bem cobertos, né? E quando eu colar não vai aparecer nada que não foi pintado. Mas então, se a peça for bem, não for irregular, ou não precisa nem passar tinta, né? Posso colar o papel direto. Não tem necessidade nenhuma. Porque esse papel aqui, diferente do papel de decupagem que a gente usa também, ele é bem grosso, né? Não vai aparecer. Não. Tanto ele não é transparente, ele fica bem protegido. Isso, e por ele não ser tão fino, a cola não vai fazer com que esse papel trabalhe, né? Que ele já é mais durinho. Exatamente. Já que a gente vai estar usando uma cola à base d'água. Isso. Então, assim, aqui eu lixei a peça até o momento que eu quis. Se você quer mais desgastado, você pode exagerar um pouco mais nas pontas para parecer a madeira, para que dá um toquezinho mais natural ainda, né? Mais rústico. O Dixon consegue pegar aqui, Dixon, a peça como tá bem, né? Não, é um desgaste suave, mas que ela mostra todas as imperfeições da caixa, né? E isso fica legal nesse trabalho. Muito bem, então vamos adiante. Então, depois que lixamos, tiramos bem o pó. E vamos fazer o acabamento com o verniz. Eu utilizo sempre o verniz fosco, principalmente se é um trabalho envelhecido. Sim. Particularmente, eu não sou muito do brilho excessivo em peças, né? Mas aí vai muito a questão de gosto. Mas numa peça que quer imitar uma peça antiga, né? Sempre o verniz fosco. Já deixa toda a peça envelhecida, no caso a tampa, antes da colagem? Isso, já toda a pintura tem que estar toda pronta para depois você trabalhar. Não, passar o verniz antes da técnica. Por que que nós vamos passar? Porque a tinta, quando a gente lixou, ele soltou um pozinho, né? Pode ver que até na mão fica um pouquinho vermelho. E se você passar o verniz, você garante que ele não vai manchar o teu papel, já fica protegido. E também depois que você fez a colagem, tua peça está pronta, né? A única parte que nós não passamos o verniz é a parte onde vai carimbo. Aí a gente não passa esse verniz nesse momento. Deixa para passar depois, né? Que seria nesse modelo a parte de baixo. Exato. Lembrando sempre que para passar o verniz, um pincel de cerdas macias. Precisa colocar água nesse verniz, Larissa? Sim. O verniz eu sempre coloco, já é um hábito que eu coloco antes de começar a trabalhar com ele, eu só boto um pouquinho de água e deixo ele no ponto. Pronto, né? Prontinho para qualquer peça que eu vá utilizar. Porque o verniz, quando ele está muito, como ele vem muito grosso e ele pode deixar a peça toda marcada. Não fica um trabalho bonito, né? E nessa peça vai uma demão só, duas? Duas demãos. Eu sempre procuro passar duas demãos, mesmo que não tenha essa necessidade, porque vai que fica um cantinho, uma parte onde o pincelzinho não pegou. Então já, como eu disse, se você não pintou essa parte de cima, você vai passar o verniz somente onde foi pintado. Só onde foi pintado. Fazendo o X de hoje, então, dicas de artesanato. O Natal está chegando, muita gente se preparando para, além de decorar a casa, também fazendo peças para presentear ou para vender. Então a gente resolveu voltar aqui na Larissa
para mostrar um pouco mais dessa técnica do scrap que está sendo tão utilizada, tão bonita, tão falada, né, Larissa? Também para uma dica de... E eu sujei meu braço. Também para uma dica de Natal, né? Exato. Mais uma peça para alegrar o nosso Natal, né? Que já está muito próximo. Então, Larissa, a nossa peça já está pintada, a técnica que foi de envelhecimento, só uma lixinha. E agora o verniz. Certo. Invernizamos para continuar a Então, as duas demãos de verniz. E agora nós vamos começar o trabalho de scrap decor mesmo, propriamente dito, que é o trabalho com os papéis. Para a tampa, eu escolhi essa estampa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso recortar a folha um pouco maior do que a peça, ou como eu gosto de fazer, vou passar a cola, nós já vamos passar, e eu vou posicionar a parte do papel que eu escolhi. Colo. E daí vai recortar. E depois a gente vai fazer o recorte. Então, para fazer a colagem, nós vamos utilizar a cola branca, Cascorês. Você pode utilizar o pincel para passar a cola, ou você pode utilizar um rolinho de espuma. Ambos são bons. Uma peça não muito grande, eu prefiro o pincel. Tá? Porque Aí eu tenho como controlar. Aí vem o pincel com cerdas mais duras, né? Não precisa ser aquele que foi passado a tinta ou verniz. Exato. Até porque o nosso pincel de verniz ele é muito macio, ele não consegue carregar a cola né? de forma correta. Então nós vamos passar a cola de maneira que eu veja que a cola está aqui, não muito fina, mas também que não tenha sobras, que não fique muito grossa. E precisa colocar água nessa cola ou não? Não. Nunca Direto, colocamos né? água na cola que vamos utilizar os papéis de scrap. Para que ela não interfira na constituição do papel, né? Que não fique muito mole, acabe rasgando. Então vamos lá, passamos, não esquecendo de nenhuma parte. Todos os cantinhos, Todos né? os cantinhos. Continuo vendo que há cola, mas não deixei nada com excesso. Então nós vamos colar o papel de scrap para dar início à técnica e que depois vão ser colocados todos esses detalhes, esse carimbo lindo do lado dourado. Isso. Então, ó, passei em tudo, garanti que todas as pontinhas têm cola, tanto da parte interna como as laterais externas. Certo. Então a Larissa optou em colocar a cola, o papel e depois recortar. Isso. Mas pode quem quiser pode recortar o papel um pouquinho maior e colocar. Então vamos lá. Assim eu vou escolher qual parte que eu quero. Esse papel, ele tem uns escritos parecidos no meio, né? E os detalhes de decoração também são todos parecidos. Então eu não preciso escolher uma parte no meio porque está mais bonita ou tem mais detalhes. Vou escolher aqui o cantinho. Para aproveitar bem o papel. Perfeito. Isso é importante, Lê. Todo retalhinho de papel guardado numa caixinha do lado, porque cada pedacinho desse papel depois vai ser um acabamento, um detalhe que você vai poder usar. Nada vai fora. Então vamos lá, posicionei deixando um pouquinho o papel sobrando, sempre melhor que sobre do que falte. E vamos passar, eu gosto muito de passar com um paninho. Você pode usar um pano, uma dobradeira, uma régua de plástico pequenininha, mas eu gosto do paninho para me certificar de que ele ficou bem colado. O trabalho é muito fácil de fazer, a dificuldade realmente vai ser a escolha do papel, porque são lindos. São muitos, né? São muitos, várias empresas. Hoje até mais facilidade, porque nós temos muitas empresas nacionais que estão fabricando, né? Não é como antes que nós tínhamos que trazer tudo de fora. Aí melhora também no preço, né? O acesso, tudo fica mais tranquilo. Então olha só, gente, aqui ele ficou bem coladinho. O papel vai ficar sobrando, o que nós vamos fazer? Nós não podemos começar já a cortar com estilete, por quê? Se ele está molhado, ele rasga o papel. Então nós vamos aguardar um pouquinho. Enquanto nós aguardamos a secagem da cola, nós vamos começar os carimbos. Então dá pra gente deixar isso pro segundo bloco?
Pode ser? Pode ser. Então a gente vai chamar agora os comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais dicas de artesanato, novamente no ateliê da Larissa, que está nos ensinando essa linda peça. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta.